nesse altar, Pai, como evangelista para pregar a Tua palavra e a Tua mensagem, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que seja a primeira de muitas, não só nesse altar, mas lá fora também, Pai. Que o Senhor use Ele poderosamente nessa noite, transmita uma palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra ágape, uma palavra que vai de frente, Pai, bata de frente ao coração do Seu povo, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor abençoe poderosamente o ministério, a boca dele, Pai, mas a palavra é Tua. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor a todos. Abaixa. Ei, mais um pouquinho. Aí. Paz do Senhor a todos. É muito interessante, o pastor falou de quantidade, mas quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, e sempre o pastor, a pastora fala, eu fui entender que se tiver 2 pessoas, eu estou pregando para uma multidão, já que diante de cada pessoa existe uma multidão, então eu estou diante de várias multidões aqui neste momento. Eu fui por várias palavras. A minha primeira ideia era trazer a palavra falando sobre quem era a pessoa de Jesus. Então eu continuei estudando, procurando mais esboços. Eu vi algo muito interessante. Esse esboço, eu falei, não, é esse aqui. Como dar um bom testemunho de cristão. Às vezes nós estamos muito tempo e não somos instruídos ou não damos ouvido ao Espírito Santo para ouvir como dar essa instrução. Hoje você vai navegar na Bíblia, ok? Hoje vai ser muitos versículos vão ser lidos. Hoje a gente vai pregar literalmente a Bíblia, entendeu? Eu gosto de falar que não vai ser nem uma pregação em si, mas vai ser mais uma leitura direcionada. Vocês vão ver uma visão diferente. E eu vou começar com 3 pontos. São 3 pontos que a gente precisa entender para a gente saber como dar um bom testemunho de cristão. E a gente o texto base vai estar lá em 1 Pedro 2, 11 e 12. Enquanto ele vai achando lá, eu vou fazer uma breve ilustração com uma história muito interessante que vem junto com esse esboço, que é a seguinte. Conta-se a história de Gordon Maxwell, missionário na Índia, que quando pediu a um estudioso hindu que lhe ensinasse a língua, o hindu respondeu: "Não, Sahib, não vou lhe ensinar a minha língua, você me faria um cristão." Gordon Maxwell respondeu: "Você me entendeu mal, estou simplesmente pedindo que você me ensine sua língua." Então novamente o hindu respondeu: "Não, Sahib, não vou te ensinar. Nenhum homem pode viver com você e não se tornar cristão." Agora vamos lá ler o texto. 1 Pedro 1:2. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstais ou desistir das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, palavras pelas boas obras que vos observem. Então vamos lá, vamos começar. Como dar um bom testemunho? A Escritura, ela usa várias identidades para nós. Temos 3 principais. Ela diz que em relação a Deus Pai, nós somos os seus filhos. E eu fui buscar embasamento para isso. Abre lá, Romanos 8, 14 e 11. Hoje você vai trabalhar, viu? 14 e 11. Romanos 8, 14 e 11. Isso aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Próximo. Porque não recebedes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebedes o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então ele nos dá essa primeira identidade. E a gente tem que viver de acordo com essas 3 identidades que vai ser nos dada. Primeiro,
para Cristo, nós somos o seu corpo. Abre lá em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Mais 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E o terceiro ponto da identidade, que é para o Espírito Santo, nós somos o seu templo, que está lá em 1 Coríntios 6, 19. Ele dá essas três características que nós temos que ter, mas esses não são os 3 pontos, ok? O primeiro ponto é viver de acordo com a sua identidade. É muito interessante que a gente tem 3 pontos em que o que a gente é para Deus, o que a Escritura diz que a gente é, mas o que a gente é pelo mundo, para o mundo. Eu acho muito boa essa expressão de Alistair Berger, que ele diz que nós somos... O espaço é pequeno, é normal. Vou colocar aqui, acompanhando no tela. Ele diz que a gente somos como alienígenas estranhos no mundo. Mano, como assim, entendeu? Você vê um pastor falando que nós somos como alienígenas estranhos pro mundo. Eu falei, mas em que base? Onde ele tirou? Onde ele disse para nós que nós somos como alienígenas estamos no mundo, estranhos no mundo? É só abrir Efésios 2, 19, 20. E essa eu vou ler aqui para ficar mais rápido. Mas ele está fazendo, vamos lá ler lá. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ok? Ele usa isso como embasamento. Por quê? O que ele quer dizer como a gente é alienígenas estranhos? É porque essa é uma metáfora. Por quê? Porque quando a gente passar a viver verdadeiramente isto, a gente entende que a gente não é daqui, não é desse mundo. E como a gente cientificamente chama quem não é desse mundo, alienígenas. Mas ele vai mais outra, eu disse que agora a gente vai ler muito, então eu vou ler aqui também para não alongar muito. Em Filipenses 3:20, depois eu mando lá no grupo tudo certinho para quem quiser anotar. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas essa identidade, essas 3 identidades, ela vai ter implicações. Eles vão ter coisas que vão nos identificar como realmente cristãos. Primeira implicação disso, de viver segundo essa identidade que foi dada por Deus, é a diferença de cultura e valor. Isso é muito importante. Que eu estava vendo uma pregação essa foi uma frase que foi muito marcante que ele disse. Enfrentamos um grande problema na nossa geração, porque as pessoas que estão na igreja, elas falam como o mundo, se vestem como o mundo, pensam como o mundo e agem como o mundo. Mas nós, quando queremos dar bons testemunhos, como um bom cristão, nós temos que se vestir diferente. Eu não estou falando de doutrina, ok? Eu estou falando de bater seu joelho no chão, ou chegar na frente do espelho e falar: Pai, Espírito Santo, eu estou bem. Eu tenho certeza que ele vai responder. Eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter tido essa experiência de se vestir, arrumar, achar que está 100%, aí chega na frente do espelho e Deus manda mudar. A gente é diferente, a gente age diferente, a gente pensa diferente. Quando a gente dá um bom testemunho de bom cristão, não estou dizendo que a gente tem que ser besta, mas a gente sempre vai dar o benefício da dúvida para todas as pessoas. Porque todo mundo merece a segunda chance, porque Jesus nos ensinou isso. Porque para quem não sabe, nós somos herdeiros do pecado, nós já nascemos herdeiros do pecado de Adão. Então, ele já nos deu uma segunda chance desde quando nós nascemos. Então, nós não podemos negar a ninguém isso. O nosso comportamento é totalmente diferente. Quando você olha para o lugar, você chega num lugar, quer dizer, as pessoas que olhar para você, ela tem que dizer: cara, você é diferente. Eu não sei o porquê, mas de todo mundo que está aqui, você é diferente.
seja no seu trabalho e seja na sua família. Sempre as pessoas vão olhar para você e ver a diferença. E o ponto B, quando você passa a viver nessa identidade, é que você vai ter que entender uma coisa. O pastor Luiz, ele falou isso, que ele até foi até um trecho polêmico, né, sobre o homossexualismo, e vai ter isso. Nós não temos prioridades, nós não temos benefício, nós não temos nada. Por mais que as pessoas digam, que a Constituição diga que temos direito, nós não temos direito. Porque se a lei chega e diz que você vai ter que casar um homossexual, automaticamente ele vai estar jogando fora os seus preceitos religiosos, ok? Claro, respeitamos as pessoas, amamos as pessoas, ok? Não estamos com preconceito com as pessoas, como disse, é apenas o que acreditamos. E nós seremos condenados, seremos julgados, e antes do segundo texto que seremos estranhos. As pessoas vão nos perseguir porque nós pensamos diferente, falamos diferente, agimos diferente, ok? Que deixe bem claro para que não pareça isso e que as pessoas não usem para distorcer, ok? Nós, como cristãos, como eu preguei na última vez, temos sempre que valorizar o amor, amar ao próximo, ok? Então, independente da opção, escolha, seja pecado, seja o que for, nós sempre vamos amar a todos, entendeu? Então você vai entender essa mudança, você vai entender esse processo de ter a identidade de Cristo, a identidade de filho, de corpo e de templo. Quando você começar a perceber essa perseguição, ok? Vamos lá em João 15, 19 e 20. Acho que essa aqui. Isso aí. João 15, 19 e 20. E essa palavra é muito interessante para explicar isso. Chegou? Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Próximo. E esse é um fato muito importante, está em João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Deus, ele disse que a gente já seria perseguido. Ele avisou várias vezes: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Em 1 Pedro 4, 3, pode deixar que eu vou ler aqui essa. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. O que ele quer dizer antes vivíamos essa vida, fazíamos coisas, e agora por nós termos mudado, ter aceitado a Cristo, entendido a Cristo, e passado a mudar o comportamento, por não fazermos o que eles fazem, não andar como eles andam, nós seremos perseguidos, as pessoas falarão mal de nós. Isso é normal. Isso é muito importante a gente entender, porque não vai ser fácil. Nós seremos como cordeiro indo para o matadouro, mas nós temos que entender isso. E a cereja do bolo vem no final. Não se preocupa com a perseguição. No final vocês vão entender toda a vantagem de viver e de dar um bom testemunho como cristão. Este é o segundo ponto, e esse é um ponto muito difícil, porque esse segundo ponto, ele não está te pedindo que você abra mão de coisas fáceis, ele está te pedindo que você abra mão de você mesmo. O segundo ponto, ele é afastar-se do pecado. A gente tem que se abster. A gente tem que negar voluntariamente quem nós somos, voluntariamente os nossos desejos, para que a gente possa dar um bom exemplo. E isso é muito difícil, porque vivemos todo dia a luta da carne contra o espírito, a luta de nós, a gente contra a gente. E é uma frase muito boa, D.L. Moody,
Quem não sabe Daley Moody, ele é um dos precursores do século passado. Eu sempre, quando estou estudando, eu sempre busco essas pessoas, que eu falo que elas são as pessoas que prepararam o solo para a gente estar aqui, para a nossa geração. Ele dizia que eu tive mais problema comigo mesmo do que eu tive com qualquer outro homem que exista na face da terra. E aí ele tem outra, estudando mais sobre ele, eu achei outra frase que se encaixa perfeitamente nesse tema. O homem deve viver de maneira que todos saibam que ele é cristão. E acima de tudo, sua família deve saber. Então devemos sempre mostrar isso, sempre dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas. Temos que ter essa necessidade de que as pessoas reconheçam em nós quem somos. Vamos lá em Efésios 4, 22, 24. Que, quando ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistai de novo o homem, que segundo Jesus, Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Portanto, a ordem é retira-se do seu antigo eu. Abra mão do seu antigo eu. Não dá para dar um bom exemplo de cristão, não dá para ser um bom cristão se você não abrir mão do seu antigo eu, de quem você era. Não tem negócio. Não é, não, Deus, espera aí, aqui, esse aqui a gente tira, esse aqui a gente coloca. Não, aqui dá para ir. Não, seu antigo eu, joga fora, para você dar esse bom exemplo. E vamos também lá em Gálatas 5, que agora eu vou te dar a chave, o segredo para a gente se livrar do nosso antigo eu. 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Próximo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Agora você vai adiantar lá para o 24. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é o desejo desenfreado da carne, ok? E o próximo. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Então a chave para que a gente se livre do nosso antigo eu é a gente passar a viver em espírito. Foi o que eu disse. Entregue a liderança para o Espírito Santo. Deixe que ele conduza. E ele vai nos dar as instruções sobre como nós devemos viver, como devemos andar, falar, vestir e ser e agir. Porque isso é muito importante. Então a gente vai recapitular. Primeiro ponto. Primeiro ponto é muito importante, que nós devemos viver de acordo com a identidade dada por Deus. Recapitulando, identidade, Deus, Filho, Cristo, corpo e Espírito Santo, somos o seu templo. Então depois de passarmos a aceitar essa identidade, de passarmos a viver como Filho, corpo e templo, nós precisamos seguinte, praticar as boas obras. Pedro ele encorajou seus leitores a praticar boas ações. Ele disse: vivei uma vida tão boa que os incrédulos vejam suas boas ações e glorifiquem a Deus. Uau! Entendeu? Agora entra a parte, que é a terceira parte, que é a parte boa de aceitar tudo isso. Entendeu? O seu exemplo, a forma como você vive, vai ser a chave às vezes para atingir a vida de outras pessoas que às vezes elas nunca ouviram falar de Jesus, mas elas viram algo diferente em você.
E aí lembra como eu disse, na verdade eu disse, o Molde disse que foi: o homem deve viver de maneira que todos saibam que ele é cristão. Se você pegou essa frase para você, ele mesmo nunca tendo ouvido falar de Jesus, ele já vai saber que você é cristão. E se você aceitou os primeiros tópicos, ele vai ver essa diferença. E os incrédulos, os que não creem, eles vão glorificar a Deus através dessas boas obras. E Pedro, ele deixou bem claro isso. E é muito interessante. O que são as boas obras? Ou melhor, o que é o cristianismo? E aqui eles botam uma lista muito interessante. Em casa, ele é gentileza. Nos negócios, ele é honestidade. No trabalho, ele é justiça. Para os desafortunados, é uma pena. Para os fracos, uma ajuda. Para os perversos, a resistência. Em relação ao forte, é a confiança. Para o afortunado, é o parabéns. Em relação ao penitente, é o perdão. Em relação a Deus, é reverência e amor. É muito interessante porque Paulo, quando ele escreveu isso, a galera estava sendo acusada por não cristãos. Eles estavam sendo acusados de alguns crimes por todas as pessoas. E até por isso que todos foram perseguidos. E um desses crimes são, algum deles, deslealdade ao Estado e a César, desestabilização do comércio ou adivinhação. Como a gente vê, Paulo e Silas passam, expulsa o demônio da mulher, os dois são presos, porque afetou o negócio. Por eles ensinarem que todos os escravos eram livres. Então eles estavam sendo perseguidos por eles não participarem de alguns festivais religiosos, por manter valores antissociais. O que são esses valores antissociais? Foi o que foi lido antes. Não acompanhar o mesmo ritmo, a concupiscência, a mentira, engano e etc. Por não viver dessa forma. E o mais engraçado, que hoje em dia é um termo que a gente usa muito para quem não acredita em Deus de forma nenhuma, eles eram perseguidos e procurados porque eles eram determinados ateus. Na hora que eu olhei, eu falei: oxe, ateu, como assim? É simples, porque eles não adoravam o mesmo Deus, eles não acreditavam que aqueles deuses existiam e podiam ter qualquer outro poder. Então eles eram perseguidos por isso, que eles negavam os outros deuses. Então os cristãos dessa época, eles eram considerados pessoas ateias. Ateu é não explicar o que é ateu, que tem duas diferenças entre ateu e sincrético. É isso, se eu não me engano. Não vou lembrar direitinho, mas um que não acredita e tenta provar que eles realmente não existem, que ele realmente não tem poder. Esse é o ateu. E o outro é o que só não vê um motivo para acreditar. E é isso. Mas apesar de tudo isso, de todas as acusações, os cristãos, eles tinham uma vida nobre. Ou seja, eles mantinham todos os valores, que eram honestidade, etc, etc. Mas eles eram perseguidos pelo mundo por discordar do mundo. Mas, claro, porque nós não somos desse mundo. E é muito interessante. Agora vai dar uma andadinha. Alguns motivos pelos quais devemos manter uma vida boa. Isso aqui é uma vida de boas obras. Essa aqui é o chamamos de a recompensa por tudo isso. É silenciar a ignorância dos homens tolos. 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15. Antes, santificai o Senhor Deus os vossos corações, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, silenciar a ignorância dos homens tolos. A ignorância, a gente conhece muito, ou popularmente no Brasil, é confundida com rispidez, ok? Ignorância é diferente de rispidez. Rispidez é bravo, tal. Não, a ignorância é a ausência de conhecimento.
Ou seja, quando ele diz silenciar a ignorância, ele está dizendo que acabar com essa ignorância, trazer o conhecimento para os homens todos. Essa aqui é boa obra, eu considero como recompensa, mas algumas pessoas vão até falar, bom, recompensa talvez, é sofrer para fazer bem, é recomendável diante de Deus, que está em 1 Pedro 2,20. Por que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E geralmente, esse é o terceiro ponto, que geralmente fazer o bem evita que sejamos prejudicados. Evitando fazer o bem evita que sejamos prejudicados. Eu tenho certeza que ou você conhece ou já ouviu falar de alguém, que aquele cara que é tão gente boa com todo mundo, ele ajuda tanto todo mundo, que você nem consegue imaginar alguém fazendo mal para aquela pessoa. E exatamente isso traz. Agora a gente vai lá em 2 Timóteo 3. Estou indo bastante na Bíblia para dar um embasamento, o que é muito importante, está sempre 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esse é o primeiro tópico que diz que silencia a ignorância dos homens todos. Agora vai para Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não houver desfalecido. Então, quando temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Portanto, são essas três atitudes que devemos ter para demonstrar, para darmos um bom exemplo de cristãos. Viver de acordo com a sua identidade espiritual. Primeiro ponto. Segundo ponto, afastar-se do pecado. E o terceiro ponto, praticar as boas obras. A partir deste momento que você começar a viver e a exercer esses três pontos, você vai ser diferente. Você será perseguido, mas você ganhará pessoas para Jesus. Porque o seu exemplo vai ganhar almas. Ok? Instrua-se, se prepare. Entre na igreja com objetivo, com foco. E não ficou só sentado numa cadeira. Como eu disse, é que eu estou na frente de várias multidões. Há várias pessoas gritando aí dentro de você. E vou ser sincero, é isso que eu converso sempre com Deus, falo isso. Sério, uma coisa que eu não quero, essa é uma dor que eu não quero, que é chegar na hora do julgamento final. Deus chegar pra mim e dizer, na hora que a gente estiver passando lá, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, Ele olhar no fundo dos meus olhos e me perguntar, cadê essas vidas aqui? Então há vidas para você ganhar. Então entre com foco, com o objetivo de ganhar almas. Eu estou no começo ainda da minha caminhada. Eu nem sei. Eu vou ser sincero, quando eu fui levantar no evangelista, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu comecei a estudar hoje mesmo, vendo essa palavra. Eu fui entender um pouco do que é um propósito, fui entender um pouco do que é um evangelista. E também do que isso traz. Às vezes, se você realmente for evangelizar as pessoas, como realmente você vai dizer, você tem que estar preparado. Porque ou você vai ser muito amado ou muito odiado. Você tem que estar preparado para isso. Lembre-se, você é um alienígena estranho nesse mundo. Então não se preocupe se o mundo ele vai te odiar, sua recompensa não vem aqui, o galardão é no céu.
Então, foco, ok? Por mais que isso aqui nem estava, aqui está o Espírito Santo, nem tinha preparado, fugiu da palavra. Seja o que Deus quiser. Às vezes, a gente pode achar que nós, por não termos nada, às vezes a gente acha por a gente não ter um carro, não ter uma casa, não ter o que a gente quer, como a teologia da prosperidade nos prega, que temos que vir à igreja, que receberemos carros, receberemos dinheiro. Não é isso que importa. O que importa é as vidas. Talvez Deus te chamou e você vai nascer, vai viver seus 80, 90 anos e nunca vai ter uma casa, um carro, nunca vai conquistar metade dos seus sonhos. Mas talvez você ganhou uma alma, apenas uma alma, que foi o suficiente. É o pastor que conta, né, da senhorinha que ganhou o pastor Luiz. Olha o tanto de gente que ela ganhou e nem sabe. Às vezes a gente fala que fizemos pouco porque não ganhamos tantas pessoas, ou que nós não ganhamos muitas pessoas, ou não batizamos muitas pessoas. Eu acho que isso vai ser interessante quando chegarmos no céu e nós descobrimos tudo isso. Quantas pessoas foram ganhas, libertas, receberam o Espírito Santo de Deus, porque você optou em ouvir a voz do Espírito Santo e apenas dizer Jesus te ama. E nós precisamos isso, manter isso, amar o próximo, dar bom exemplo, porque o bom exemplo de cristão é essencial para tudo isso, porque as pessoas elas não vão te dar ouvido se elas não veem esse bom exemplo. Porque esse é o trabalho das pessoas, é condenar o seu passado. E é por isso que D.L. Moody ele diz que principalmente a sua família tem que saber. Porque todo mundo sabe que não há nada mais difícil do que pregar para a família. Porque eles estiveram com vocês nos seus momentos de fracasso, derrota, de pecado, queda. Então sabe tudo que você fez de errado. Mas não desista, dê um bom exemplo. E viva de acordo com sua identidade, afasta do pecado e pratique as boas obras. Isso não é algo muito longo, é mais uma instrução para algo muito maior que vai vir, que é o ano de 2022, porque nós vivemos atraídos pelo fogo. Então já começa agora a manter esse projeto de dar boas experiências, porque quando as pessoas estiverem agredindo essa cidade, eles não vão entender nada. É isso, eu entrego a oportunidade, agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que você leve essa palavra no seu coração, tá bom? Gente, é muito bom quando a gente prega sempre motivado na palavra, né? E aqui que ele pregou, tudo baseado na palavra. Às vezes a gente está procurando gritaria. A gente tem um som maior do que a palavra de Deus. Eu queria pregar assim, mas eu não consigo. Mas eu queria pregar assim, tudo certinho na palavra. É por isso que a pastora falou uma coisa, é por isso que tem os pastores, evangelistas, os diáconos, diaconisas, missionários. É o tempero que a igreja vai ter. Chega aquele momento que o Espírito de Deus fala assim, não é hoje que você vai pregar. Tem que ter uma pregação voltada a trazer a igreja para a minha palavra. Não estou dizendo que eu não dou palavra, gente, mas estou dizendo que isso estimula você chegar em casa, depois você pega a live lá, vai lá direitinho, né? Tá bom? Vou pregar de novo não, que isso é antiético pra caramba, Deus me livre. Pai, alguém pregou aqui, a gente termina logo, amém. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, Pai, que nos sustenta através da sua palavra. Meu Deus, nós queremos continuar caminhando, Pai, na direção daquilo que o Senhor ortogou através do seu Filho Jesus. Como foi falado aqui, meu Deus, desposar da carne,
viver no Espírito. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, por ter sido ministrado nesta noite pelo evangelista Tyson, Pai. E nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor para que o Senhor leve o seu povo debaixo da sua graça. Sustente o teu povo na tua palavra, Pai. Todos aqueles que entraram neste lugar, Pai, neste ambiente, Pai, seja sustentado por essa palavra, Senhor. Saímos daqui alimentados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Corta a live aí para mim. Pessoal que está na live aí, Deus abençoe.